E aí? Caio, uma questão aqui, ó. Jesus é Deus? Essa é a pergunta. O nome da pessoa. Professor Caio, essa questão influencia meu olhar e minha vida. Não consigo ter fé e me entregar a esse Jesus que você prega, porque no meu íntimo essa dúvida me consome. Pois no Evangelho se vê partes que Jesus não se coloca como Deus. Ele diz que o Filho é menor que o Pai. Ele diz escatologicamente que ele não sabe nem o dia nem a hora, mostrando não ser onisciente, assim não sendo Deus. Parece um ser divino, evoluído, mas não Deus. Ele diz, Deus, olha, meu podia Deus, me meu. poupar, porque disso tudo eu sei antes dele nascer, que eu estou estudando a Bíblia e conheço tudo isso. Quer que eu vá agregando? Deus meu, por que me desamparaste? Quer que eu vá agregando coisas em relação a isso, sobre a impotência daquele que, sim, claro, que sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou e, reconhecido em figura humana, tomando a forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, e foi homem em absoluta plenitude como homem, absolutamente homem. Por isso nele tudo que há no homem está presente, e nele tudo que há em Deus está presente, porque até a onisciência de Deus não é feita como manifestação divina de propaganda dele mesmo. Se Deus fosse propagandista dos seus atributos, nós não teríamos um céu de estrela, nós teríamos uma escritura universal. Com tudo dito adiante. Ele é angustiado com isso. É. Ele fala, sou formado em filosofia e sou meio contaminado por todas essas dúvidas e racionalidades. Não são racionalidades, são falta de racionalidade, são racionalismos irracionais. Porque a primeira coisa que a Você acha razão... que falta escritura para ele? O cara é formado em filosofia. Mas aí, ele é racionalista, ele não é racional. Ele é só um filósofo. Racionalista. Todo filósofo se prende a sistemas, ele quer que as coisas se fechem num sistema. É igual todo teólogo. É a teologia sistemática? Não precisa. Tem filosofia dogmática, como tem teologia sistemática. Sim. Então não vou misturar as coisas. Ele está me entendendo, eu estou falando com ele. Tá. Então, por bem. É idêntica à filosofia. Toda filosofia toda teologia é uma filosofia. E praticamente toda filosofia é uma teologia também, até quando nega a Deus. Mas não consegue evitar, pelo menos, a negação de Deus. De tão absoluto que é o problema de Deus para qualquer filosofia. Só que a filosofia, como ao invés de ser racional, ela é racionalista, ela quer fechar uma explicação de Deus. Ou, no mínimo, chegar ao encurralamento quanto à constatação de que Deus é Deus, embora ela não consiga explicar, mas ela quer, pelo menos, explicar o seu encurralamento pela lógica em relação a Deus, e assim provar a existência de Deus pelo seu lógico encurralamento. Pelo menos, quando alguém pensa na filosofia, é até aí que conseguem ir e daí não passam. O que é muito básico. Como esses dias aí, faz uma semana que eu estou recebendo esse post que já está me enchendo o saco, do Michio Kaku, o físico que eu conheço desde que o cabelo dele não era branco, ele ainda tinha cara de menino, e dizendo que ele chegou à conclusão e tem provas e evidências da existência de Deus. Aí os caras ficam me mandando isso, olha só, Caião, que legal, Caião. Eu digo, eles me leem e não me entendem. Eu não creio que Deus exista. Eu creio que Deus é. Que o Deus do Michio Kaku que existe, para mim é o Deus que não é. Porque se alguém disser que isso aqui é a evidência da existência de Deus, essa coisa aqui já não é para mim. Porque um Deus que se evidencia por uma coisa não é Deus. Eu encontro nas coisas criadas o testemunho que me apavora quanto à realidade insofismável de que por tanto
tanta complexidade magnífica, indizível, impensável e sublime. Isso dá testemunho da realidade transcendente daquele que é, para além do que existe. Mas não é uma evidência de Deus. Uma evidência de Deus é a evidência de um Deus que existe. Um Deus que existe não é Deus, porque o que existe acontece, o que acontece já não é Deus. Deus é aquele que, sendo, não acontece. Deus é o não acontecido. Sim, sim. A filosofia quer o Deus acontecido. Acontecido, é o não. Não é isso? Acontecido, é? É. Esse encurralamento Aí é o isso. cara fica nesses Por isso que ele logicismos, nesses logicismos bobos. Cara, Deus é absurdo, Deus é inviável. Deus não é possível. Você não está entendendo que Deus não é possível. Você quer que Deus seja possível? Possível sou eu, possível é você. Deus não é possível. O Deus possível não é Deus. Mas no dia que você filosofar bem, você vai me entender. O Deus que é possível não é Deus. Por isso, não é possível provar Deus em Cristo, nem Cristo em Deus. Só é possível ficar aturdido com esse fato. Só é possível ficar louco com essa constatação inexplicável, indizível, incomunicável, louca. Como Paulo diz em 1 Coríntios, louca. Uma constatação e é uma síntese inadmissível. Para os gregos filósofos é loucura, para os judeus é um escândalo. E você quer ser o solucionador da síntese? Meu amigo, só se você virar Deus encarnado. Aí você vai saber como é. Se você conseguir ser o segundogênito de Deus. Jesus é unigênito. Você vira o segundogênito, aí vai ficar tudo explicado como é que pode ser Deus em Cristo, porque isso que você não entendeu até hoje. A sua mente não é só filosófica, apenas filosófica, mas é também só religiosa. Porque você fica lidando com letras. Quando é que Jesus lidou com letras? Você vai no Evangelho de Marcos, que é o Evangelho onde Jesus diz, quando dizem, tu és o Filho de Deus, ele diz, tu dizes. Tira-se meio da reta até o final, não é? Lá no final ele chega, perde a paciência em Marcos mesmo e diz diante do Sinédrio, pois é isso mesmo. Eu sou, e vocês vão ver, descendo na cabeça de vocês. Leia por inteiro, mano. O de Marcos, que seria o mais problemáticozinho, termine lá em Marcos, para você ver como ele chuta o balde no final, e você nem entende o espírito do que se diz. Ele não veio fazer propaganda de si mesmo, ele não grita sua voz na praça, ele não fica dizendo quem ele é. Demônio diz quem ele é, ele diz, cala a boca. Você não enxerga nada disso, porque fica vendo palavrinhas, montando uma sistemática de negação, como um filósofozinho de mosquito. Vamos parar com isso, é cansativo demais. Mano, pensa que você desiste de pensar. Sabe? Quando o cara acha que vai alcançar Deus pelo pensamento, é porque ele ainda está burro demais. Na hora que o pensamento da gente se volta sobre o poder do pensamento e você enxerga a finitude da sua capacidade pensante, aí você deixa de pensar e você passa a ser pensado por Deus pela fé. Aí você entra num estado onde não é a lógica que opera, é a conexão de uma intuição que é, e que convence você do que excede o compreender, do que excede ao entender. Pois é, porque esse mundo e essa existência, meu amigo, não são feitas das coisas compreensíveis, e sim das incompreensíveis. Nós erigimos, inclusive, todo o nosso saber do mundo físico a partir de coisas absolutamente absurdas. Coisas que não existem praticamente.
E cada vez mais você mergulha e vai entrando em paralelismos e paralelismos de uma complexidade de existência extraordinária que transcende a sua capacidade. Então apenas me diga uma coisa para concluir. Se você conseguir me definir aqui, com 50 palavras, qual o significado da teoria quântica e da relação dela com a teoria das cordas, aí a gente continua a conversar sobre filosofia. Porque se você não puder nem falar sobre isso, desista da filosofia. A única coisa que eu lhe recomendo, sinceramente, é o seguinte: vire Indiana Jones na Last Crusade. E tenha a coragem de todo homem simples de botar o pé, porque Deus vai te mostrar o chão. Porque, mano, você só sofre da presunção da inteligência. E está tomado por pouca inteligência, porque a pouca inteligência incha. O pouco saber incha. Mas o muito amar é que nos edifica. Pouco saber, muito pouco, logicismos tolos. Não deu para perceber que ou você bota o pé no nada, porque a gente está falando do infinito, do transcendente, do absurdo, do incompreensível, do impossível. Você quer ter uma relação possível com o impossível? Se enxergue. Mano, a porta é uma só, ou você entra pela mesma que eu entrei e não sou burro, ou fique de fora, porque eu, na minha burrice, chame como quiser, decidi há muitos anos atrás botar o meu pé simplesmente pela fé. E quando eu botei, eu fui possuído por um prisma que vê e eu não consigo te explicar, porque excede o meu próprio entender o que eu no meu coração discerno. E não é por falta de joguinhos bíblicos de palavra, de mostrar que como em João ele falou tantas outras coisas, e em Lucas, e em Mateus, e como a ressurreição atestou isso, e como os apóstolos assim não tiveram tal dúvida. Não, eu não quero falar de nada disso, porque é só cansativo. Sabe, pense primeiro que você não conseguiu pensar e você já vai ser salvo da primeira armadilha. Depois volta aqui que a gente conversa. Tchau.